Bem-vindos ao podcast Menos Pausa, um programa da Academia da Menopausa em parceria com a Singular Pharma, que vem desmistificar informações sobre a saúde da mulher, sobretudo nesse período da menopausa. Eu sou Olga Goulart e o episódio de hoje é suplementação. Nós estamos com a doutora Rosana Amorim, que é farmacêutica, a nossa convidada de hoje, que vai bater um papo com a gente, e também estarão conosco aqui o Bruno Brandão, que é um cofundador da Academia da Menopausa, que tem muito a explicar para a gente a grandeza desse projeto. E também estamos com a Sueli Temporal. A Sueli Temporal, ela é jornalista e mantém também 2 páginas que trazem muitas informações sobre essa fase de idade. Então, já viu que o papo vai ser muito bom, né? Bom, Rosana Amorim, gente, ela é gerente técnica e de qualidade da Singular Pharma, é responsável por pesquisa e desenvolvimento e controle de qualidade e tem uma vasta experiência em farmácia de manipulação. Rosana, é um prazer ter você aqui conosco para colaborar com essa busca por informações seguras. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com informações muito frescas de tudo que a gente precisa fazer em termos de suplementação. Muito obrigada por estar conosco. Obrigada também, e é um prazer falar, né, dessas alternativas terapêuticas que a gente tem para uma fase que é tão prolongada e que é tão difícil para a mulher. Pois muito bem, o Bruno agora vai falar para a gente também, o Bruno Brandão, ele é o cofundador da Academia da Menopausa. E só para a gente contextualizar, Bruno, de onde surgiu essa ideia de compilar informações para serem repassadas não só ao público que está vivendo essa situação, né, esse período da menopausa, mas como também os profissionais que estão dentro dessa integralidade em busca de fornecer à mulher informações seguras para passar bem por essa fase? Além de cofundador da Academia da Menopausa, atuo também como CEO da Singular Pharma e já tenho um trabalho dentro da individualização terapêutica dos manipulados há algum tempo e vejo muito as dores do profissional de saúde sobre informação de como usar o medicamento individualizado e todas as nossas soluções de suplementação, de fitoterapia, de hormonioterapia na sua prática clínica, né? E em conversa com o Dr. Jorge Valente, que é o idealizador e também é fundador da Academia da Menopausa, o que a gente começou a identificar? Primeiro, de que o médico, né, especialmente aqui o ginecologista, ele precisa ter acesso à informação para que ele entenda todo o arsenal terapêutico que ele pode usar para cuidar da mulher nesse momento tão especial da sua vida. Então, em conversa com o Jorge, a gente foi batendo papo e de que vai muito além do manipulado, né? Então, quando a gente estava discutindo a respeito desse projeto, a gente viu, poxa, isso não pode ser da Singular Pharma. Os manipulados são, sem dúvidas, um ótimo parceiro dentro dessa abordagem inovadora ao cuidado da mulher em menopausa, mas a gente precisa ir além, né? E a gente viu que existem também os implantes hormonais, existem os injetáveis, existe até o canabidiol como aliado nessa iniciativa e de que o trabalho não estava, de qualquer forma, nos produtos, mas sim na informação, né? Então a gente começou a discutir um cronograma de educação continuada, né? E nesse bate-papo surgiu a Academia da Menopausa com a proposta de que a gente possa realizar cursos, né? Que a gente possa prover educação ao médico a respeito de como cuidar da mulher de uma forma integral, né? E para isso a gente lançou a imersão na menopausa. É um curso aqui de 4 dias, são 3 dias teóricos que a gente passa sobre saúde mental, a gente fala sobre reposição hormonal, a gente fala sobre nutrição e menopausa, a gente discute diversas dessas abordagens, inclusive a suplementação, a gente ensina bastante como usar o manipulado, como usar o injetável, como usar um implante hormonal de forma adequada nos níveis fisiológicos. Então, a proposta da academia tem essa missão institucional de levar, através da informação, através da educação, uma desmistificação a respeito da menopausa, desmistificação a respeito do uso desses produtos e também a gente quis trazer um pouco de cuidado com a mulher
de forma geral. E aí, para isso, a gente trouxe o Menopausa, uma das nossas ferramentas, esse podcast aqui com informação. Então, a Academia da Menopausa é educação, é informação, e a gente quer atualizar os médicos, a gente quer levar muita informação. É uma pena que o Dr. Jorge não está com a gente aqui hoje, mas é um pouco desse projeto, de uma missão que a gente levantou essa bandeira e que a gente espera mudar, sem dúvidas, aí a qualidade de vida da mulher nesse período tão especial. Verdade, é uma fase que a gente precisa se redescobrir, mas o que menos a gente pode dizer que é uma fase de menopausa. Totalmente equivocada essa informação, porque a gente está muito ativa nessa fase, muito produtiva, e assim queremos continuar sendo. Respaldadas, claro, né? Então, assim, segundo, inclusive, os últimos dados do IBGE, apontam que quase 30% da população feminina brasileira está vivendo um climatério e menopausa, né? E tem outro dado que chama atenção também, é o aumento de expectativa de vida. Então, se esse 1/3 da nossa vida nós vamos viver dentro dessa condição, que a gente viva desfrutando ao máximo de tudo que a vida tem para oferecer. Essa fase madura também é onde nós adquirimos mais experiência, mais consistência, e na nossa forma de viver é hora também da gente desfrutar disso de uma forma prazerosa, né? Fazer valer. E a Sueli Temporal, que é essa querida jornalista, se dedicou também a uma página exclusivamente para incentivar e apoiar as mulheres aos 50, que já virou aos 60, e ela pretende chegar aos 90, eu tenho certeza. Vai estar conosco aqui para contar um pouco da sua experiência e interagir. Tudo bem, Sueli? Tudo ótimo, e eu estou muito feliz de estar aqui com essas pessoas maravilhosas e aprendendo muito, né? E, assim, coloco também minha página à disposição de vocês para poder divulgar cada vez mais esse apoio que as mulheres necessitam tanto, gente. É tanta gente desinformada. As mulheres têm vergonha de envelhecer. As mulheres têm vergonha de falar que estão na menopausa, porque isso é como se fosse um demérito para elas, como se fosse uma coisa ruim. E a gente precisa dizer que não é ruim, que envelhecer é bom, até porque a alternativa é pior, é morrer jovem. E eu quero morrer bem velha. E o conhecimento é libertador, né? Com certeza. A gente vai sair daqui com um saldo muito positivo ao final desses episódios que a gente se propôs a compilar aqui para vocês, e a gente espera a companhia de todos ao longo desse processo. A menopausa, gente, é uma fase natural da vida das mulheres, está associada a mudanças hormonais significativas e podem influenciar em diversos aspectos da saúde. Destaques para as pesquisas, né, da importância da suplementação, uma suplementação bem orientada e bem indicada, de forma individualizada, não só no sentido de aliviar os sintomas, mas principalmente para fazer com que essas mulheres se mantenham ativas, produtivas, com uma boa saúde óssea, com uma boa saúde cardiovascular, hormonal, sexual, também mental, que são pré-requisitos para uma vida plena e feliz. É esse o nosso objetivo. Então vamos lá, doutora Rosana, com toda a sua experiência de anos, né? Vamos começar dizendo da importância da suplementação e dos benefícios também de ser um tratamento individualizado. Você certamente não vai estar ingerindo numa medicação prescrita algo que não esteja indicado para a sua situação, que previamente foi avaliada naturalmente. Suplementar é modular, né? Então, a importância de uma suplementação é que a gente complemente, né, aquilo que o alimento não foi nos dado com a intensidade que deveria. Porque cada ativo que a gente tem, o bioativo que tem nos alimentos, tem uma função em cada órgão, em cada célula. Mas, às vezes, a gente não tem essa alimentação como deveria. E não tem nem como, né? Porque você trabalha, você não pode também estar parando várias vezes. E a própria deficiência alimentar de uma dieta mais equilibrada. E o suplemento é isso, é modular. E, principalmente, modular até uma terapia de reposição hormonal. Porque você normalmente está inflamada e você já não pode entrar direto numa reposição hormonal. Então, suplementar é modular cada processo bioquímico que a gente tem no corpo, né? E cada pessoa tem um modelo bioquímico. Então, essa suplementação é individualizada, sim, com dosagens específicas para você, se você faz atividade ou não, se você está acima do peso ou não, qual é a sua idade, né? E, principalmente, não fazer por si próprio, né? Não fazer a autossuplementação, porque às vezes você pode ter um excesso, e excesso geralmente se deposita em alguns órgãos ou é excretado, né? E às vezes você não está suplementando algo que é importantíssimo para o corpo. Verdade. E a dosagem, ela é muito importante, além da indicação, a dosagem, os horários, a avaliação, por exemplo, se não vai estar interagindo de uma forma que não seja assim tão boa com outros medicamentos que você porventura já esteja tomando, ou seja,
é um compilado de coisas. E como você mesma falou, nós não temos um aporte vitamínico, né, uma qualidade de alimento como nós tínhamos antigamente. Portanto, o que a gente consome diariamente não nos dá o aporte necessário para uma vida um pouco mais ativa. E tão poucos resultados dos seus exames que colocam você numa situação ok do ponto de vista da doença. Você não está doente, mas os seus níveis podem ser melhorados, né? Melhorando muito a sua performance. E ocorre que nessa fase também da menopausa, a sua absorção de alguns nutrientes ela é mais lenta, então há de se fazer essa conta para entender como que deve ser a sua conduta em termos de suplementação ao longo do período que foi estipulado, não é? Isso, porque envelhecer é inflamar, né? E quando você entra na menopausa, ao longo de uma vida, você vai perdendo, né, hormônios, né? Vai diminuindo esse padrão que você tem. E que são os hormônios, né? São os mensageiros que controlam todos os nossos órgãos. Então, ao longo do tempo, você vai tendo esse decréscimo, né? E você começa a inflamar. Então, você precisa suplementar para, inclusive, modular esses processos. Então, vai depender de como você vai entrar nessa menopausa, se você se preparou antes, né? E a suplementação começa desde sempre, desde criança, né? Você, às vezes, não está suplementando uma enzima importante que você deveria ter para digerir alguns alimentos e pensa que é outra coisa e vai tomando lactobacilos por conta própria, e não é assim, né? A gente tem uma gama de probióticos, prebióticos e paraprosbióticos imensa, mas que tem que ser informada, a pessoa tem que ter esse conhecimento e ver o que ela precisa. É verdade, porque, olha, as informações, elas correm soltas, né? O acesso à informação hoje, de qualidade ou não, está disponível para todos. E nem sempre a gente cai numa informação que realmente está embasada em estudos científicos, em acompanhamento de pacientes. É aí que a gente incorre no erro. E como nós falamos inicialmente, o tratamento é um tratamento individualizado. Portanto, por mais informações que haja, a sua anamnese, ela deve ser feita exclusivamente para você e a fórmula da mesma maneira. Muito dificilmente uma fórmula que serve para a Sueli vai servir para a Olga ou vai servir para a Rosana, né? Essa individualização, para mim, é o mais importante de um remédio manipulado, feito exclusivamente para a sua necessidade. E o que acontece? A clínica é soberana, né? Mais do que os exames, eu acredito muito nas queixas e como essa paciente se sente, né? E como ela relata. Porque se a gente for olhar vários sintomas que a menopausa apresenta, né? Tem uns que são muito mais importantes para você. E a gente pensa na menopausa, na mulher menopausada, como um corpo inflamado. Então, você tem suplementação para tudo, né? Você tem para um início de depressão, porque está ligado a uma microbiota que também está alterada, a um sobrepeso, a um acúmulo de gordura na área abdominal. Você tem vários fatores ali, várias queixas que você tem como tratar para preparar esse corpo até para uma reposição hormonal. Né? Coisas que não se falam, o ronco, né? Tem mulheres que nunca roncaram, mas na menopausa aparece, a própria mudança na lágrima, né? Você começa a ter um ressecamento. Então, são alguns sintomas que normalmente não se fala e que a mulher tem vergonha, né? E é importante que ela diga, porque tem muita suplementação muito importante para isso. Então, quando a gente tem esse decréscimo, essa diminuição, né, do famoso estrogênio, não só ele, a testosterona, a progesterona, mas muito por conta do estrogênio, você tem vários sintomas de vez que você precisa tratar. Você vai estar inflamando, você vai ter a dificuldade de vitalidade, de energia, que está ligado, como a doutora já tinha falado antes, né, sobre a questão da organela, da mitocôndria, porque a mitocôndria ela não só produz energia, né, que você precisa, mas ela também produz coenzimas que são antioxidantes para ajudar nesse processo de envelhecimento, né, que é a captação dos radicais livres, que é isso que envelhece. Então, a gente teria que estar tratando desde sempre. E o que está ligado ao envelhecimento? Sobrepeso e muitas outras coisas, a falta de uma atividade. Sim. E você tem como suplementar para que isso seja um apoio. A nossa tão queridinha cinturinha, por exemplo, o estradiol vai embora, a cinturinha também, mas se você se adiantar, você consegue manter sua cinturinha aí por mais tempo. Isso é só um exemplo básico, né? Mas esse acompanhamento também com exames regulares um pouco mais frequentes do que habitualmente a gente faz, normalmente se está tudo bem uma vez por ano, eu acho que esse acompanhamento da suplementação, ele deve ser também muito equilibrado, porque a hipervitaminose ou o excesso pode ser tão prejudicial quanto a falta, né? Sueli, você fez reposição hormonal com remédios exclusivamente orientados para você? Como foi esse seu acompanhamento? A minha menopausa foi dramática, né? Foi assim, da noite para o dia, porque eu fui submetida a uma cirurgia
em função de um mioma e tirei o útero. Não tirei os ovários, mas eles já estavam, né, com uma produção já, porque eu tinha 50 anos, né? Então já estava... Então, assim, mas eu não fui preparada para isso. Eu não fui preparada. Eu fui apenas diagnosticada com um mioma, que estava me dando um problema de perda de sangue, eu estava anêmica, né? Eu estava com vários problemas em função do mioma, então eu achei que, tirando mioma, estava tudo resolvido, só que estava. Que aí começaram outras questões. E assim, eu fui tratada de uma forma tradicional, né, conservadora, né, com um medicamento alopata, né, como chama? Alopático, né? E assim, me ajudou bastante. Foi uma reposição hormonal com a medicação. Não foi uma medicação prescrita para mim, mas foi orientada por um médico, né? Que me ajudou, né? Porque eu comecei a sentir coisas que não estava sentindo antes, né? O fogacho, o cansaço, a tristeza. Nunca cheguei a ter uma depressão, mas eu tinha uma oscilação de humor. Eu sou uma pessoa muito alegre sempre. Sou positiva, é da minha personalidade. Mas com a menopausa, isso ficou comprometido, muito, né? Muito balançado. E eu não entendia por que eu não conseguia me manter estável, né? Não conseguia entender o porquê. E aí eu fui buscar, né? Mas eu não cheguei a fazer... Hoje eu faço suplementação orientada, né? Com uma coisa individualizada. E é totalmente diferente, né? Totalmente. Mas eu tive que buscar essa informação. Por isso que eu acho que esse programa, essa Academia da Menopausa, é muito importante para que as mulheres tenham acesso mais facilmente, porque eu tive dificuldade para buscar esse conhecimento. E olha que eu sou jornalista, então eu sou uma pessoa que... Uma informação te chega mais rapidamente, mas, né? Agora imagine uma pessoa que não que não tem hábito de trabalhar com a informação. Então, assim, como você fala, Olga, o conhecimento é libertador. É verdade. A partir do momento que você... Mas se você tiver um médico, um nutricionista, uma nutricionista que lhe oriente, é muito mais fácil, né? Então, assim, o papel dos médicos e dos profissionais de saúde é muito importante. E meu ginecologista falava assim, você tem que fazer atividade física. Eu não tinha vontade de fazer atividade física, eu não tinha energia. Mas vai. E aí, não, mas assim, se você faz uma suplementação... Já te coloca em outra situação. A energia chega para você. E eu nunca tive falta de energia. Eu sempre fui uma pessoa enérgica, uma pessoa ativa. E, de repente, eu me senti desmotivada. Eu disse, meu Deus, o médico está falando que eu tenho que fazer atividade física. E eu ia me arrastando naquela tristeza. A partir do momento que eu comecei a fazer a suplementação, tudo mudou. Eu encontrei a minha atividade física que eu gosto, eu vou com prazer, eu faço minhas atividades físicas diariamente, semanalmente. O que é semanal é semanal, o que é diário, e tudo bem. Ótimo. Mas foi a partir da suplementação. Ok. O que eu acho curioso é porque quando a gente fala de o mundo moderno é mais sedentário, né? Mas esse mesmo mundo moderno que traz o sedentarismo, ele está trazendo um aumento de expectativa de vida. Exato. Esse aumento de expectativa de vida cria um contexto de deficiência de suplemento ou de deficiência hormonal, né? E, ao mesmo tempo, essa medicina evolui. O médico está evoluindo, as práticas estão evoluindo. A doutora Rosana falou aqui mais cedo sobre uma falta de enzima. Dentro da Academia da Menopausa, a gente discute sobre novas formas de diagnóstico. A prática, a clínica é soberana, concordo aqui com muito das frases de doutora Rosana, mas ao mesmo tempo a gente tem apoio hoje em testes genéticos. E se bem usado esse teste genético, a gente vai identificar uma deficiência de uma enzima genética e de que a gente vai poder suplementar aquilo de forma extremamente adequada. É o que hoje na medicina está se chamando de medicina de precisão. Né? Na nutrição tem a epigenética. Então o mundo está evoluindo, as mulheres estão envelhecendo, todas, né, se não infelizmente partirem antes da hora, estarão na menopausa, e o médico ele tem que estar preparado, ele tem que entender de que existe hoje um teste genético que vai poder identificar uma deficiência de uma enzima. Ele precisa ao mesmo tempo lançar mão dos testes relacionados aqui às fezes,
né? O intestino é o novo cérebro. A microbiota intestinal faz... Não é? É verdade. E a gente tem um outro módulo falando de intestino dentro da Academia da Menopausa. Então a gente vai falar de saúde mental e a gente vai falar aqui de depressão, a gente vai falar de como cuidar dessa mulher nessa fase, a gente vai falar de intestino, a gente vai falar de formas de diagnóstico, vai ensinar a repor esses hormônios e vai, para isso, precisar desinflamar. Que é um pouco do que a doutora Rosana falou aqui, de que eu preciso preparar o organismo antes de fazer a reposição, né? E em alguns momentos a gente vai precisar de um profissional médico que vai entender de tudo um pouco. É claro que ele é especialista naquela área de atuação, mas ele muitas vezes vai precisar, o ginecologista, talvez aqui como profissional mais habilitado a tratar a mulher em menopausa, ele vai precisar entender um pouquinho, né, de saúde mental, ele vai precisar entender um pouquinho de intestino, ele vai precisar entender de nutrição e esporte. A gente tem um módulo que fala só disso. A gente vai ter um episódio com a doutora Camila Avelar, de que dá uma aula maravilhosa, né? E assim, doutora Rosana, acho que ela estava provocando aqui a gente. Ela falou de como age, o que precisa, né? E aqui Sueli trouxe fogacho, sono, disposição. Doutora, você precisa começar a dividir com a gente aqui um pouquinho, né, dos segredos de daqui a pouco, né, do que pode ser usado e trazer essa informação aqui pra gente, porque, gente, hoje está tudo interconectado. E a proposta da Academia da Menopausa é tentar ajudar o médico nesse mundo louco. A ligar os pontos, né? A ligar os pontos. Verdade. Doutora Rosana, essa questão das enzimas que Bruno falou aí, né, enzima genética, né, esses dias conversando, por isso que os encontros entre mulheres são tão interessantes. Uma amiga me falou da minha intolerância. Eu não tolero muito bebida alcoólica. Um primeiro copo, para mim, é o drink que eu necessito para o objetivo, né? De ficar mais relaxadinha e etc. E isso é muito de cada organismo. Tem gente que tem uma tolerância muito grande à bebida alcoólica e outros com um copinho já tem que parar, né? E isso ela me falou que é por causa dessas enzimas que a gente já tem. Então, levando isso, trazendo isso para o nosso contexto aqui, essas enzimas, elas podem também ser melhoradas para um outro objetivo, que não necessariamente a bebida, igual eu citei aqui, né? E isso, esse pontozinho, assim como tantos outros, né, de deficiência do nosso organismo em diferentes fases, pode ser compreendido e suplementado de uma forma muito tranquila, não? Sim. De um modo geral, as doenças começam no intestino, né? Já dizia Hipócrates. E a gente tem muitas lacunas e muitas falhas, né? Com a sua dieta, com a ingesta de álcool, que hoje cada dia é maior, né? Com os próprios, vamos dizer, poluentes que a gente tem, as contaminações, né? Poucas pessoas fazem exames de metais. Então, de um modo geral, a gente tem um intestino inflamado que não funciona bem. Então, se ele não funciona bem, você também não vai absorver nutriente e você vai estar cansado numa menopausa. Se ele não funciona bem, ele não faz as trocas, as produções importantes de vitamina, você também não vai conseguir fazer uma respiração melhor, fazer as trocas de um modo geral, a própria queda de nutrientes que você tem de um modo geral, o próprio fogacho, tudo está muito ligado. E as enzimas é uma delas, né? O que acontece? Às vezes você nem identifica ainda qual é a enzima que você tem falha. E às vezes é comum você identificar que você tem uma determinada falha, mas você não trata. Então existem diversas enzimas, todo mundo se lembra mais só da lactase, por causa do problema da lactose, mas hoje a gente tem uma gama, a farmácia dispõe de diversas, e você tem os pools de enzimas, porque se você não tratar, se você não repor, até o seu organismo está apto a voltar a produzir, e às vezes ele não volta também, você vai continuar tendo flatulência, você vai ter inchaços, né? E isso vai também repercutir na forma como você absorve nutriente. Então, você vai continuar uma pessoa cansada, porque você não tem energia, porque isso também vai afetar as organelas, né? A própria biogênese mitocondrial. Então, a gente tem enzimas que possam agir, e mais, né? Em formas farmacêuticas que também seriam melhor. Sim. Porque uma das coisas que influencia no suplemento é a forma farmacêutica. São os horários que você vai tomar. E o que são esses suplementos? Porque a gente tem uma gama muito grande. São os aminoácidos, as vitaminas, são os minerais, né? São os probióticos, prebióticos. E mais do que isso, né, que a gente não pode esquecer, são os nutracêuticos, que são bioativos importantes, né, que fazem essa função de limpar esses radicais livres, fazer o trabalho de ajudar a gente a ter um corpo melhor, né? Estou envelhecendo, mas estou envelhecendo melhor, com longevidade, podendo ter mobilidade, né, e controle dessa sanidade e desse corpo. Há alguma interação entre os suplementos comumente utilizados, né, para o controle desses sintomas todos da menopausa com aqueles prescritos de reposição hormonal, do estradiol, por exemplo, progesterona? Não,
Com o hormônio, não, né? Com a terapia de reposição, não. Muito pelo contrário. Agora, o que a gente precisa ver é que, às vezes, não se deve tomar alguns suplementos que não vão fazer sentido naquele momento. Se a pessoa normalmente não faz atividade física, às vezes não tem muita função esse whey, por exemplo, né? Mas pode ser uma estratégia do nutricionista para que haja um aumento da saciedade, por exemplo, às 5 horas de uma mulher que, normalmente, quando chega à noite em casa, janta muito, ingere uma quantidade maior de caloria. Então, existem as estratégias e o que você pode associar e melhor para cada pessoa, dependendo de uma atividade física ou não. É por isso que essa indicação é tão importante, que, como você falou, às vezes você investe muito o seu tempo e o seu dinheiro e está tudo sendo excretado pela urina sem que você... Às vezes você não precisa daquele suporte de vitaminas, né? Mas precisa de outras coisas. E a gente esquece, precisa de ácidos graxos, né? O ômega 3 está aí para isso, é um dos, se não o primeiro, ômega 3, né? a vitamina D, até fiz uma pesquinha aqui das coisas que a gente mais ouve falar. Ômega 3, a vitamina D, a creatina, tem uma outra também que eu vou me lembrar daqui para frente o nome, mas... coenzima Q10. Exato. Né? Coenzima Q10, por exemplo. Vamos lá na coenzima Q10, porque a gente fica muito preocupada com os cabelos brancos, com as unhas, com a qualidade da pele, etc. Vamos falar um pouquinho dela? Coenzima é um dos melhores antioxidantes. Exatamente. Tem, né? E assim, uma das grandes funções da coenzima é a parte de respiração, né? A parte de gerar energia. Então, normalmente, você sempre suplementa uma coenzima Q10 para qualquer fase da vida, né? Para pacientes cardíacos, né? Porque vai ajudar na questão da simvastatina de quem já toma isso, né? Para diminuir um colesterol. Então, a gente produz essa coenzima, mas ao longo do tempo a gente também perde ela. Então, um dos, vamos dizer assim, dos ativos mais importantes para você ter energia é a coenzima. Mas ela não atua só nisso, ela atua em nível de pele, de unhas, de cabelo, né? Da própria formação muscular que você vai precisar. Então, às vezes, não é só um aminoácido, né? Uma associação de aminoácidos, mas você tem antioxidantes que têm um poder anti-inflamatório muito grande. Não só a coenzima, como o resveratrol, né? Doutora, glutathione. Eu gosto muito de trazer esse link, né, aqui das pontas, você fez um comentário super legal no sentido de que também não adianta tomar algo se você não está predisposto àquilo. Não vai tomar um pré-treino se você não vai fazer aquele tipo de academia. Mas o contrário também é verdadeiro. Não adianta você fazer uma reposição hormonal, por exemplo, se o seu corpo não estiver preparado para receber aquilo. Né? E assim... Dr. Jorge fala muito, e eu queria te ouvir, qual que você gosta mais? De que precisa promover a desinflamação antes de fazer a reposição. Qual é o suplemento, quais são aqueles que você mais gosta, que vão auxiliar nessa desinflamação para que eventualmente a mulher em menopausa precise, que possa caminhar aí para uma reposição adequada? Porque também não vai adiantar você tomar o hormônio se você não estiver desinflamado, se o seu receptor não estiver habilitado, porque ele não vai se ligar e da mesma forma você infelizmente vai perder aquele suplemento, vai perder aquele hormônio porque o seu corpo não vai estar preparado para absorvê-lo. Já vou emendar aí uma coisa, como é que a gente percebe que o nosso corpo está inflamado? Eu já deduzo mais ou menos qual será a resposta, mas é importante você dizer qual é a sensação de inflamação no seu corpo, quais são os sintomas que a gente normalmente sente e como atuar aí, que foi a pergunta do Bruno. São as fases, né, de um tratamento de uma menopausa. Então, normalmente o médico vai avaliar essa queixa, como eu falei, né, da questão da clínica, ele vai verificar essa taxa de hormônios, mas ele vai ver muito das queixas. E às vezes está tão evidente que você percebe, né? Então você vai ver primeiro uma pessoa que está acima do peso. Inchaço, né? Ela vai queixar, né, de várias coisas, de inchaço, de memória, de fogacho, ela vai queixar, por exemplo, da questão de infecções urinárias repetitivas, né, da própria incontinência urinária, que muitas mulheres não têm coragem de falar, né, do embotamento da memória, tem até vergonha de dizer uma coisa como essa. Ela percebe claramente a pele. Tudo é inflamação. Tudo isso. Humor isso também. É inflamação, legal. Humor, irritação, a tristeza. É claro que o quadro em si já deprime qualquer pessoa, porque um dia você tem seu colágeno, você só vê as rugas quando está sorrindo. Volta aqui, colágeno. Né? E o que o tempo rouba, os hormônios devolvem, né? Mas o que a gente precisa entender é que assim, o médico vai avaliar quais são as fases desse tratamento. E o primeiro é desinflamar, porque se você entra direto na terapia de reposição hormonal, o hormônio, às vezes, não consegue entrar na célula porque você tem receptores inflamados. Então, você primeiro teria que pensar, claro que paralelo ao que eu vou falar ainda, do que o médico normalmente ele vai fazer, que é desinflamar, começar pelo intestino, né, porque você tem que avaliar essa microbiota,
né, porque ela é a razão de quase tudo, principalmente da questão da serotonina, de ter de novo uma energia e de ter vontade de fazer alguma coisa para mudar a situação. Mas acontece que ele vai avaliar esse quadro dela e ele vai ter que fazer por ela, né? Porque igual a cura espiritual é a cura do corpo. Se você não mudar a dieta, se você não fizer atividades físicas, né, não vai ter como alterar um padrão. Uhum. Então o movimento é importante, a dieta é importante e a suplementação vai agir aí, principalmente na forma de antioxidantes. Então a primeira coisa a ser tratada vai ser esse intestino, né? Essa microbiota, voltar a melhorar essa microbiota, que é o que a gente chama muito dessa alteração de disbiose. Sim. É um intestino que está permeável e que aí começa a passar, né, substâncias que não são boas, caindo diretamente na corrente sanguínea, provocando alergia, acne, né, as doenças autoimunes. Então o intestino é importantíssimo ele estar equilibrado. Com os exames habitualmente, né, conhecidos, aí, os que nós lançamos mão mais comumente, com eles já se percebe, já se tem um parâmetro de uma inflamação, por exemplo, nessa microbiota intestinal, ou é necessário um exame específico da microbiota? E outra, a microbiota da gente, ela também modifica a partir não só das fases, mas como do nosso humor, da maneira com que a gente está se alimentando. Como é controlar a microbiota intestinal? Primeiro, um dos exames é o exame de disbiose, né, que esse laboratório tem como dar, inclusive, os níveis de inflamação. E aí o médico vai começar primeiro esse processo de desinflamar esse intestino, né? E tem um suplemento, um ativo muito importante, se chama biointestil, né, que é um complexo, né, de fitoativos, né, fitoativos do capim-santo e do gengibre, que a gente tem exatamente o ativo principal, que é o gingerol, o gingeraniol, e que ele tem uma ação fantástica para desinflamar exatamente na parte do colo. Então começa um processo assim, né? Depois você vai ver a microbiota, como você vai dar os lactobacilos, se ela tem necessidade de prebióticos, né, que são as fibras, que não só vai varrer, né, o que a gente fala de limpar esse intestino, mas que vai ser o alimento desses lactobacilos. E a gente tem diversos, né? Então, uma das coisas que a gente faz para melhorar essa microbiota é também esse suporte de probióticos. E é para a vida toda? Não. Porque ao longo da vida a gente altera. E principalmente com aquilo que a gente ingere, com álcool, né, com hábitos, com estresse, que a gente esquece de estar falando, porque o cortisol também está ligado a isso. Estresse é um grande vilão, né, na verdade. Então, primeiro você trata o intestino e, claro, para que essa mulher tenha, vamos dizer assim, ânimo, né, para fazer essa atividade, você também tem ativos que ajudam na termogênese. Exato. Né? E graças a Deus que tem muitos fitoterápicos, fitoativos, que tem marcadores muito importantes para essa área, diuréticos. Verdade. A gente é sempre orientado, por exemplo, nós mulheres procuramos muito a qualidade da pele, sobretudo da pele do rosto e tudo, né? E a gente escuta muito falar, primeiro, limpe corretamente a sua pele, extraia esses cravinhos e tudo mais, para depois receber o produto, que não é barato para a sua pele, né? Acredito que aqui para dentro também da sua microbiota intestinal é a mesma coisa. Primeiro faz essa desintoxicação do seu organismo, né? Essa limpeza do seu organismo, para tirar a toxicidade a partir dos seus hábitos aí alimentares, para depois receber esse aporte de vitamínico ou de suplementação que for necessária. Entendi perfeitamente a sua colocação, viu? Eu estava lendo um livro de que volta para a vida moderna, de que a nossa alimentação atual, não estou nem aqui falando quem se alimenta mal, mas as plantações têm agrotóxicos, as novas, né, sementes são alumínio, quantidade de alumínio. Então isso vai mudar, inclusive, a absorção de acordo para quem alimenta bem. Eu estou comendo ali minhas frutas, os meus legumes, verduras, porém, eles já não são os mesmos. E não só isso, a nossa microbiota já não tem as mesmas cepas de lactobacilos que tinham no passado. Então, a gente precisa o quê? Olha o suplemento. Vamos complementar aquelas cepas com as que a gente não tem mais, porque o mundo é outro, e ao mesmo tempo vamos entender que o alimento já não tem mais aquilo. A gente precisa entender isso aí. Vamos modular, suplementar o que a doutora Rosana falou aqui, o intestino, desinflamar, para que o novo alimento que entre, ele possa ser mais bem absorvido, de que as enzimas, né, que vão ajudar a quebrar ele em nutrientes possam absorver, e tudo começa com a mudança desse estilo de vida, que a gente coma bem. Tem um módulo, inclusive, na Academia da Menopausa, ministrado por doutora Rosana, que vai ensinar diversas formulações, como identificar e como suplementar isso para que esse organismo esteja em equilíbrio. Porque às vezes a gente também tem uma disbiose alterada, né, no intestino, mas também na pele,
também no couro cabeludo, Exatamente. que pouco se sabe sobre isso. A fragilidade da pele, ela é tão visível nessa fase. Primeiro, o ressecamento da pele, Sim. né? Você precisa hidratar-se não só ingerindo mais água, porque a gente vai também esquecendo da importância de beber água, e quanto mais envelhecimento a gente experimenta, menos vontade de beber água você tem, não sei por que isso, e depois também hidratando a sua pele muito, né, para proteger. E a pele vai ficando muito fina, as manchas vão aparecendo, então tem como também você atuar aí. Sim. Porque a gente fica muito fixado no colágeno, viu? Mas para além do colágeno, tem muitas coisas que precisam ser revistas. Eu queria só fazer uma observação, que a maioria das mulheres, é interessante isso, e eu percebo muito isso lá no meu perfil, que elas estão muito preocupadas com a beleza estética. De fora para dentro. Aí, eu vou botar um botox, eu vou puxar aqui, eu vou puxar a testa, eu vou tirar o bigode chinês, eu vou fazer... Tirar a papada. Fio, não sei o quê, botar não sei o que lá. E aí vai fazendo uma arquitetura do rosto, né? Que vou botar boca... Isso estou falando só do rosto, porque tem bota boca, bota bunda, bota peito. E assim, eu fico às vezes, eu digo, eu sou uma pessoa que eu detesto... tratamentos invasivos. Eu tenho medo. Eu sou uma pessoa que toma injeção só se estiver doente. Então, eu falei assim, eu vou tomar uma injeção na testa, ainda vou pagar. Não existe isso na minha vida, no meu vocabulário mental, que eu vou tomar uma injeção na cara, tá? Só se eu estiver doente. Aí eu vou. Então, assim... Então, o que vocês estão falando é uma coisa assim que as pessoas precisam se conscientizar que a beleza também pode vir de dentro para fora. Com certeza. Eu vi uma entrevista né? E é esse o caminho correto. Porque, assim, o Botox, ele vai cair. Não tem Botox que segure... A vida inteira. A vida inteira. Você vai estar sempre... que nem um cara ficar viciado em injeção, viciado em droga injetável. Prazo de validade, né? Pois acabou o efeito, faz de novo. Acabou o efeito, faz de novo. Daqui a pouco você está... com a cara assim, parece que não... Aí eu falo assim, fulana não sorri. Ela disse, não, ela está sorrindo, é que você não está percebendo. É perigoso pegar um copinho de água aqui e a água cair para o lado. Não, mas olha, a gente também não vai condenar, eu acho que cada um escolhe o caminho que quer trilhar, mas o mais importante, que é o foco do nosso bate-papo aqui, é essa saúde interna. As outras coisas são consequências. Eu acho que é um envelhecimento sustentável, sabe? Perfeito. Eu acho que tem que ser um envelhecimento sustentável. E você começa a envelhecer desde que você nasce. Você nasceu, você já fez um ano, já envelheceu um ano. Você fez um mês, já envelheceu um mês. Né? Sua filha que nasceu agora, exato, já está envelhecendo quantos dias? 45. 45 dias, mais velhinha. Entendeu? Então, assim, as pessoas não percebem isso, que o envelhecimento começa quando você nasce. E que você tem que cuidar desde que você nasce. Infelizmente, a maioria das pessoas, eu inclusive, só percebe isso depois. Aí você vai correndo atrás do prejuízo, né? E, assim, é muito importante o que vocês estão falando aqui. Eu estou aprendendo pra caramba. São cuidados, né? E né? tem tudo a ver com o que eu penso, entendeu? A beleza vem de dentro para fora. E o gatilho, Sueli, é pessoal, é interno. Então, eu vou falar por mim aqui, né? Não estou na menopausa, acho que nem tem na a andropausa, né, masculina, mas assim, existe um gatilho pessoal. No meu caso, por exemplo, são os meus filhos. Depois de que a minha filha nasceu, eu vi que eu precisava mudar o meu estilo de vida porque eu estava me sentindo indisposto para ali dedicar o tempo a eles, né? E acredito, né, que quando a gente fala aqui da mulher no período da menopausa, talvez esse declínio hormonal traga ela para um contexto, né, que vai gerar, né, um ganho de peso, uma perda de massa, né, um fogacho, e aquilo provoca ela a buscar uma melhora, né, que sempre é pessoal. Porque não vai adiantar, a gente falou aqui do Botox, mas o hormônio, se não tiver no corpo preparado, tem o mesmo efeito, é a máscara que vai cair. Então, assim, a mulher precisa, né, e a saúde mental, a pessoa fala, poxa, eu preciso me cuidar. Porque a gente falou, né, estamos falando disso e estamos falando de inflamação. A mulher precisa entender de que o agente inflamatório principal é o estilo de vida. Então, se ela estiver comendo mal, se ela não estiver fazendo atividade física, aquela que ela se identifique, não vai... Aí Rosana pode me corrigir. Mas não tem suplemento ou não tem hormônio que dê jeito.
Mas essa mudança talvez seja o nascimento de um filho, talvez seja, como no seu caso aqui, a entrada na menopausa forçosamente. A chegada dos netos. Exato. Você tem que ter força para segurar o neto, gente. Tem que ter força muscular. E o médico, muitas vezes, é um psicólogo nesse momento, para que provoque, será que, olha, eu vou lhe ajudar, mas você quer, você está preparada para esse tratamento, você está no seu momento, e aí o médico vai ajudar, os exames, as farmácias de manipulação, as indústrias farmacêuticas estão todas à disposição. Agora, para a pessoa que não está no momento... Não adianta. É porque quando você fala em beleza, né? O estado de como você se sente. Exato. E eu acho que os tratamentos, de um modo geral, né, tudo que você pode fazer de procedimento são complementares. Mas, às vezes, a gente só pensa realmente o essencial que é o mais fácil, né? Aí alguém fazer isso por mim, né? Então, essa busca de você estar suplementando, de você estar cuidando, de você estar fazendo atividade, de você estar diminuindo álcool, né? Tem que ter seu esforço. Então, um dos maiores fatores de rugas é o açúcar, né? Esse alimento tão afetivo para a gente. E né? é o mesmo para o intestino, né? Um dos mais inflamatórios que tem. Para tudo, né? Para o cérebro, para tudo, para o embotamento. Então, a gente tem um nutracêutico que eu acho assim, fantástico, que eu nunca tinha visto, é o único, né? Que é o glicoxil, que ele faz justamente, é um tratamento oral, é um nutracêutico para ajudar nessa formação de rugas. Mas a gente sabe que com o tempo, e é isso mesmo, envelhecer um dia a menos na nossa vida, o que acontece? É o estrógeno que sustenta, né? Que dá esse sustentáculo para a pele, a minha estrutura. E quando esse estrógeno vai embora, que é uma pena, essa sustentação vai embora, esse arcabouço vai embora. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer com que esse vá embora, vai mais devagar. Né? É claro que um verisol é importante, porque é um colágeno, é um peptídeo, né? Então ele vai ter infrações muito mais rápidas para serem absorvidas, né? O silício orgânico, ele tem um fator fundamental para ajudar na espessura da pele e também para atuar no cabelo, nas quedas, porque também está aí um grande problema para a mulher, a queda de cabelo. Exatamente. Nessa fase é muito comum. Essas terminologias todas aí me soam tão familiares. É engraçado como a gente vai escutando, né? O silício, o resveratrol, você vai escutando isso tudo, mas não sabe o que fazer dessa informação. Por isso que é legal você fazer uma avaliação clínica primeiro. Sim. E depois buscar essa ajuda. Agora, uma pergunta. Essa suplementação, ela muito provavelmente, ainda que mude o status dela, você suplementa uma coisa agora, daqui a pouco outra, porque são fases diferentes, né, que compõem a menopausa. Ela começa de um jeito e termina de outro. Você deveria, então, mantê-la por toda a vida, uma vez suplementando? As mesmas, não. Não, as mesmas sim, mas uma suplementação, muito provavelmente, se você quer continuar tendo essa boa performance, né, essa vitalidade toda, muito provavelmente, pelo menos alguma coisa você vai estar ali suplementando. Porque o que é um suplemento? Ele é o fundamento do alimento, né? Ele está ali concentrado, então você precisa dele para as diversas reações do corpo. Né? Então você produz antioxidantes. Se a gente produzisse bem, né, a gente estaria tendo essa ação de estar ajudando no próprio envelhecimento. Mas quando eu estou ingerindo álcool, eu estou perdendo noite, ou mais quando eu estou muito estressada, meu antioxidante não funciona, eu vou precisar. E nossa vida é isso, né? Não é um mar de rosa sempre. Né? Então você precisa sim estar suplementando e acredito isso uma vida inteira. Né? Minha mãe tem 88 anos e ela faz a suplementação, ela faz pilates e ela precisa, né? Ela precisa do whey para ir fazer esse pilates, porque para ela ainda é mais difícil. Né? Então, eu acho que a gente suplementa, quando eu falei que a menopausa é para uma vida inteira, não aquela fase mais difícil. Mas eu não vou voltar a ter os hormônios, a ter a pele, o corpo que eu tinha. Convenhamos, é duro, mas a gente sabe para onde a gente está indo. Então, o que a gente quer? É que esses suplementos, que essa reposição nos ajude a ter movimento. Né? Porque essa é a palavra. Eu quero estar com a maior mobilidade para pegar o meu bisneto. Né? Pois é. Para que eu possa estar ingerindo um álcool naquele dia da festa da formatura. Porque ninguém quer tirar as coisas boas da vida. Olha, aí não é só pegar o neto, não. Para fazer sexo também, viu? Bisneto, já estava no bisneto. Pois é. Minha mãe... Para libido, fantástico. Para libido. Bisneto já, né? Minha mãe já está nessa fase dos bisnetos. E ela senta para brincar. Ela é uma velhinha ativa, né? Ela dança... Né? Ela tem uma vitalidade, são 90 anos, obviamente, o corpo dela já não é mais, né? Não é nenhum atleta, nunca foi de praticar muitas das atividades físicas, mas minha mãe é uma pessoa, as mitocôndrias delas eu herdei, graças a Deus. Que bom, a gente está amando mitocôndria, né? Estou amando as mitocôndrias da minha mãe. Então, assim, e eu percebo que ela faz suplementação. Ela toma lá, ela chama de remédio. Eu digo, mãe, isso não é remédio.
Isso é suplementação, mas para ela é muito difícil entender isso, 90 anos. Não, eu já tive isso, basta dizer que aquelas cápsulas de suplementação, eu falo, meu Deus, eu estou tomando, até entender que aquilo que estava ali é o que um alimento, por exemplo, que não tem a mesma qualidade, me daria, mas não dá, atualmente não dá, né? Que a gente vai chamar de vitaminas, minhas vitaminas. Quando eu chego em qualquer lugar com a minha caixinha de remédios, o povo fala assim, meu Deus, essa mulher está à beira da morte. Mas você sabe que é importante você falar isso, porque às vezes... a pessoa tem essa sensação de que está se medicando, quando na verdade não. Você só está garantindo um aporte necessário para você se manter bem, né? Que você não produz mais. Exato. Porque a fábrica, né, você falou de corpo ali, de envelhecimento. Se precisa de todos. O nosso corpo é uma fábrica. Se a fábrica está nova, os equipamentos, né, as máquinas estão novas, trabalham mais rápido, trabalham melhor. Vai envelhecendo, a gente vai colocando a graxa. Né? Você colocou graxa naquela máquina, a outra vai precisar trocar o parafuso. Exato, então, e tem uns... o suplemento talvez seja isso. Fazendo a manutenção, né? Exato. Bruno, e tem umas pessoas, inclusive, eu já ouvi isso de muitos especialistas, né, urologistas, por exemplo, que dizem que se a fábrica está funcionando bem, por que você vai tomar um remédio para te dar mais potência sexual se o seu organismo está ali a top produzindo tudo? Isso precisa. Também é um erro muito grande. Você adianta, você deixa o seu organismo numa situação confortável, olha, não preciso nem fazer, já tá vindo aqui suplementando. Então, essa questão da suplementação em fases que não são necessárias também prejudica, é contraindicado, né, doutora Rosana? E também porque você tem fases, né? Você está indo bem, suplementando, já é hora de modificar ou retirar, e aí, de repente, você pega uma doença infecciosa, sua imunidade caiu, e você toma antibiótico. O que acontece? Você vai ter uma agressão naquela flora. Isso. De alguma forma, você vai ter que suplementar aquilo ali também, melhorar essa fase. Mas é claro que a suplementação, a gente não está falando de um número absurdo para uma vida inteira, mas daquilo que é mais importante, né? Para uma mulher, a vitamina D é essencial, porque na menopausa ela também entra na osteopenia, né? Ela começa a sim, a qualidade da saúde óssea, né, fica comprometida. E o que acontece? É claro que você vai ter uma reposição, que o estrógeno vai ajudar muito nisso, e a gente vê casos, inclusive, de paralisar um pouco essa osteopenia. Esse foi o meu caso. Mas acontece que até acontecer isso, você tem dores articulares. E aí você entra com colágenos, né, tipo 2, que isso é fantástico para melhorar, com a boswellia, com a cúrcuma, né, que é um dos antioxidantes anti-inflamatórios melhores para essa fase. E chegou nela. Vai usar a vida toda? Não vai usar. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Porque tem muita gente, acho que deve estar nos ouvindo aí, que toma essas coisas sem uma orientação. Então, assim, é muito importante que eu acho que vocês que são profissionais da saúde, falar um pouco sobre isso. Qual é a importância de você tomar algo que um profissional lhe indicou? Não é chegar na farmácia, eu quero cúrcuma, eu quero não sei o quê, eu quero... Entendeu? Não é? Isso. Qual é o risco que você está correndo? Eu acho que, primeiro, não só não fazer bem, né, como fazer mal. Você precisa saber o que você precisa. E existem profissionais para isso. Porque suplementar tem que ser com muita ética e com muita responsabilidade. Você tem que ter conhecimento. Então, um médico vai avaliar qual é a sua necessidade, um nutricionista vai fazer isso. É o olhar integrativo, né? Médico, nutrição e a farmácia. E, às vezes, você está tomando uma forma farmacêutica que para você não é bom. Às vezes, você não adere a esse tratamento. Tem isso também. Às vezes, se você passar um suplemento que vai 5, 6 cápsulas, você fala, meu Deus, de novo. O ômega 3 mesmo é um clássico. Você fala, vou tomar uma cápsula. Não adianta, você tem que tomar a dose que faça o efeito que você precisa. Senão não tem eficiência, né? E aí, mas eu fico arrotando aquele gosto de óleo do peixe, eu não gosto, então tome imediatamente o horário do almoço. Então, tem muitas coisas que são importantes para melhor absorver esse nutriente, a forma farmacêutica, né? Você pode fazer isso num chocolate, né? Para a mulher, um chocolate orgânico, 70%. Você pode fazer isso numa goma, né? De uma forma que seja gostoso e que tenha adesão ao tratamento. Mas você não pode se automedicar. Essa cúrcuma que normalmente as pessoas fazem em casa, não é a cúrcuma que a gente trabalha. Cúrcuma longa, né? A gente trabalha com um teor concentrado de 98% de curcuminoides. Aquela cúrcuma que normalmente se vê em alguns lugares que vende até para colocar no alimento. É uma cúrcuma que é geralmente o pó. Né? É o macerado da planta toda. Você não tem ali os marcadores principais. Sim, a cúrcuma é interessante como ela te tira de situações de inflamação nas articulações, por exemplo, coisa que é muito comum nessa fase. E a curcumina, né, na verdade, a cúrcuma longa. É impressionante a eficiência dela. Só complementando isso que a doutora Rosana falou, que a diferença do que for alimentar, Sueli, você vai tomar uma colher, você vai tomar um chá,
E muitas vezes quando você sai disso e entra num extrato farmacêutico, suplementar, ele está numa concentração ali 100, 200, 300 vezes maior. Aí, às vezes, até por desinformação desse conceito, né, de concentração, essa automedicação parece não ser danosa, o que não é o caso. Então, o que vem do alimento, maravilha, mas veio para um contexto farmacêutico, o adequado é buscar uma orientação do médico, do nutricionista e, se for na farmácia, buscar também um bate-papo com o farmacêutico, né? Porque o ideal é ter a orientação, mas o melhor é de que seja uma orientação sinérgica, de que esses 3 profissionais trabalhem juntos para fazer um acompanhamento e dar a solução mais adequada, porque o médico fez o diagnóstico, fez a prescrição, alinhado com o farmacêutico, que orientou o melhor produto ou a melhor forma farmacêutica para otimizar a absorção, e aquele paciente também está sendo acompanhado por um nutricionista que está falando de dieta, e muitas vezes, e a gente está indo muito além, quando a gente fala hoje de escopo de cuidado, vai ter um fisioterapeuta, vai ter um educador físico que vai estar acompanhando o movimento adequado para que tudo isso junto, né, dê a solução mais personalizada para cada um. Exatamente. Sem risco, com cuidado assertivo. E nós teremos tudo isso aqui, né? Pois se a base da saúde está na alimentação, claro que nós vamos explorar muito essa temática com profissionais muito renomados e vocês não vão perder. Agora eu vou convidar vocês para o nosso quadro Mais Pausa. Nós vamos falar agora da importância de nós tirarmos um tempinho para a gente aqui, né? Apesar do nome do nosso podcast ser Menos Pausa, nesse Menos Pausa a gente quer dizer que a vida não para por aí. Agora, no nosso quadro Mais Pausa é para dizer que o nosso tempo diário para nós mesmas é sagrado. E eu quero começar pela Sueli. Sueli, o que você faz com o seu tempinho que você reserva para você? Porque você já disse aqui que se mima muito, né? Eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito comigo mesma. Porque eu acho que isso me veio da terapia. Então, quanto melhor eu estou para os outros. Se eu não estou bem, não estou fazendo bem para o meu entorno, para as pessoas que estão no meu entorno. Então, eu acho que a minha mais pausa é cuidar sempre de mim, primeiro. Eu sempre, por exemplo, quando você vai no avião, aí eles falam assim, máscaras de oxigênio cairão. Use primeiro em si e depois cuide do outro. Porque se você morrer, você não vai cuidar do outro. Então, assim, se você adoecer, você não vai conseguir dar uma boa entrega no seu trabalho. Então, assim, eu cuido muito de mim. E, assim, acho que algumas pessoas levam isso para o lado, assim, egoístico, egocêntrico, mas não é. Cuidar de si é cuidar do outro. Quanto melhor eu sou como pessoa, melhor eu sou como mãe, melhor eu sou como esposa, melhor eu sou como colega, como profissional, como amiga. Então, eu cuido primeiro de mim. Então, eu boto a máscara de oxigênio primeiro em mim, depois eu cuido dos outros. Se você não está com a máscara de oxigênio, você não consegue cuidar do outro. Bruno, para você, qual é o momento da vida que merece uma pausa? Eu estou num momento muito especial. Eu tenho uma pequena, né, de 45 dias, num mês aí de nascida, Cora. E eu tenho um outro pequeno de 3 anos, que é Bento. Então, hoje, a minha pausa... Tem que fazer muita suplementação. Aí que você se nutre, né? A minha pausa tá para a família, tá para os meus filhos. Porém, como eu comentei aqui de gatilho mais cedo para a Sueli, eu tenho buscado, né, e isso tem sido aí muito importante para mim, um momento para atividade física, né? Eu gosto da corrida, né? Então, assim, a minha pausa, quando não é com a minha família ali, com os meus pequenos, e a minha esposa, tem sido na corrida ali, que eu saio, né? Aí eu tenho que acordar 4h40 para conseguir ir correr, e consegue ver o amanhecer mais bonito, né? Cuidar deles e depois seguir aqui para os meus desafios. Mas essas duas aí seriam as minhas 2 pausas atuais. Que maravilha. E durante a sua fala também, você falou das mudanças, né? Depois da paternidade que aconteceram na sua vida, que você precisa estar bem para cuidar dos seus filhos. E, por outro lado, essa mudança é um exemplo para os filhos também. Dificilmente filhos que são educados dentro de um contexto assim, de uma maior consciência em termos de alimentação, em termos de convivência social, de respeito e outras coisas mais,
tendem a absorver isso muito mais facilmente numa fase que é importantíssima lá na pré-adolescência, enfim, na fase adulta também. E, doutora Rosana, qual é o momento da sua vida que merece mais pausa, doutora? Eu estava pensando assim, como a menopausa faz com que as mulheres parem para pensar nisso, porque os homens vão ter uma coisa tão gradual e tão mais leve, né? Deus protegeu muito o homem. Mas, enfim, eu acho que é uma hora também para você pensar no seu tempo, o que você ainda tem, né? E eu lembrei de uma lista que eu sempre registrei, tudo que eu queria fazer, né, antes de morrer. E de uns tempos para cá eu estou lá só que corto, isso aqui não vai dar mais tempo não, quero reler todos os meus livros, outra coisa. Então eu acho que é um tempo para isso, para que você busque e priorize o que ainda é muito importante para você, né? E é isso que a menopausa faz, né? A gente pensar, nós não somos para sempre. O que a gente pensa que é? Você tem que riscar, então, da lista. Você tem que voltar a adicionar mais coisa aí nessa lista. Você não sabe tanta coisa que eu já mexi nela. Olha, antes de morrer, a gente tem que realmente fazer muita coisa. Ter as nossas prioridades. Sim. E esse tempo para a gente, dentro da atividade física, é importantíssimo, é imprescindível. E família também, as relações sociais, criar um entorno favorável, né? Se você está do lado de pessoas que acabou de sair de uma aula de dança, igual a Sueli, que acabou de ir para um teatro... Não pode ser uma coisa muito complicada, né? Pessoas que se fecham demais, que trocam a vida lá fora por um sofá, não tem muito a acrescentar, né? Nem na própria vida e nem na dos demais, né? Criar essa ambiência é muito bacana. Gente, olha, esse nosso quadro Mais Pausa é um oferecimento da Connect, que é um congresso muito interessante que vai acontecer aqui no mês de outubro, nos dias 25 e 26, cujo objetivo é falar sobre longevidade saudável e vai reunir nomes muito importantes da medicina preventiva do Brasil. Então, eu já vou dando esse alerta logo para as pessoas que estão nos acompanhando aí, médicos, profissionais da área de saúde, pessoas comuns, já estão abertas as inscrições no Connect, com i no final, salvador.com.br. E no mais, muito obrigada pela companhia de vocês. O Academia da Menopausa vai dispor desse material todo lá no Instagram. Você pode seguir as nossas redes, pode seguir também a gente no YouTube e a gente se encontra para muito mais. Obrigada.